hoje iremos aprender alguns conceitos-chave da teoria sociológica de Émile Durkheim. O francês Émile Durkheim iniciou seus estudos filosóficos em 1879, na Escola Normal Superior de Paris, indo depois para a Alemanha. Durkheim foi o primeiro professor universitário da disciplina Sociologia. Ele viveu numa Europa conturbada por guerras e em vias de modernização. O século XIX caracterizou-se por profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. O repertório de ideias e valores da velha ordem social, do qual sobreviviam alguns elementos, fora destruído pelo vendaval revolucionário de 1789. Era preciso criar um novo sistema científico e moral que se harmonizasse com a ordem industrial emergente. Entre os intelectuais da época, predominava a ideia de que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável, a lei do progresso. E Durkheim compartilhava desta ideia, e por essa razão ele é enquadrado entre os filósofos positivistas. A primeira preocupação de Durkheim foi a de conferir à sociologia o estatuto de ciência. Ou seja, para Durkheim, uma das características da sociologia deveria ser a objetividade do conhecimento. Para tanto, Durkheim vai formular o objeto da sociologia, qual seja o fato social. Durkheim defendia que o sociólogo deve estudar os fatos sociais, ou seja, aqueles aspectos da vida social que moldam as nossas ações como indivíduos, chegando a propor que os fatos sociais deveriam ser estudados com a mesma objetividade e rigor científico com que os químicos e físicos estudam os fenômenos da natureza. Seu primeiro princípio era: estude os fatos sociais como coisas. Partindo da afirmação de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, Durkheim fornece uma definição daquilo que seria o normal e daquilo que seria o patológico aplicado a cada sociedade. Então, para ele, o normal seria aquilo que é, ao mesmo tempo, obrigatório para o indivíduo e superior a ele, o que significa que a sociedade e a consciência coletiva são entidades morais, antes mesmo de terem uma existência tangível. Essa preponderância da sociedade sobre o indivíduo deve permitir a realização do indivíduo, desde que este consiga integrar-se à estrutura social. Durkheim também vai formular uma definição de sociedade. Para ele, a sociedade não é a simples soma dos indivíduos. Antes, se constitui num sistema que representa determinadas realidades com características próprias. Durkheim valorizava muito a relação indivíduo e sociedade. Para ele, a combinação das consciências individuais corresponde à consciência coletiva, ou seja, tudo aquilo que os indivíduos pensam quando combinados formam uma consciência coletiva. Mas voltemos ao objeto de estudo da sociologia durkheimiana, qual seja o fato social. Na obra As Regras do Método Sociológico, Durkheim define o fato social como toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior e que é geral na extensão de uma sociedade, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Na definição que acabamos de ouvir, podemos identificar as três características do fato social, quais sejam a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. No que diz respeito à generalidade, Durkheim afirma que é social todo o fato que é geral. No que se refere à exterioridade, os fatos sociais existem e atuam sobre os indivíduos independentemente da vontade ou adesão destes.
Ou seja, o que acontece na sociedade independe da nossa vontade e independe se nós aceitamos ou aderimos. Os fatos simplesmente acontecem, isto é, eles se apresentam para nós, indivíduos. Quanto à coercitividade, esta seria a força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos e que os levaria a aceitar as regras sociais. Isso quer dizer que o indivíduo é sempre levado a se comportar ou agir de determinada forma. Mas o que promove essa coerção? O conjunto de leis representa um exemplo de instrumento que promove a coercitividade. Por exemplo, não podemos tomar determinadas atitudes e agir de certas maneiras se tais atitudes são proibidas moralmente pela sociedade e juridicamente pelas leis. Bem, entendidas as características do fato social, vamos ilustrar a nossa conversa com um exemplo de fato social. A sala de aula representa a educação, e a educação é um exemplo de fato social, porque cabe à educação a tarefa de conformação dos indivíduos à sociedade. Com efeito, para que o indivíduo se conforme na sociedade, para que ele aceite as regras sociais, precisa ser educado. Isso quer dizer que as regras existentes na sociedade devem ser aprendidas, devem ser internalizadas e transformadas em hábitos de conduta. O que nós aprendemos em sala de aula é justamente a ter hábitos de conduta para poder viver em sociedade. Com isso, chegamos ao fim da primeira parte de nossa aula sobre Durkheim. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!